100 dias de governo Bolsonaro. Muita gente já esperava que o governo Bolsonaro seria um governo conservador nos costumes, onde o Estado invadiria cada vez mais a liberdade do cidadão, querendo dizer como a gente deve se vestir, como a gente deve se comportar, a quem a gente deve amar. Muita gente já imaginava que Bolsonaro na economia seria totalmente refém do mercado, apoiando reformas que deixam os mais ricos cada vez mais ricos e os mais pobres cada vez mais pobres. Pois é, veio o governo Bolsonaro e tudo isso aconteceu. Um governo muito conservador dos costumes e totalmente liberal na economia. Mas o que ninguém esperava é que a gente fosse ter 100 dias de um governo tão maluco quanto o governo Bolsonaro. Parodiando aquela gíria comum do nosso dia a dia, esses 100 dias foram loucos. Na presidência, Bolsonaro demonstrou que tem muito mais apego pelo Twitter do que pela cadeira de presidente da República. Ao invés de ficar debruçado sobre os problemas do dia a dia do país, que são muitos, ele perdeu a maior parte do seu tempo no Twitter, postando coisas que deixaram até mesmo seus apoiadores mais radicais totalmente envergonhados. Coisas do tipo, tirem as crianças da sala para que elas não vejam. Bolsonaro postou até cena de Golden Shower, sabe para quê? Para atacar o carnaval, uma das festas mais populares do nosso país. Pois é, mas na política externa, Bolsonaro não ficou muito atrás não. Nos Estados Unidos, Bolsonaro nos envergonhou ao bajular, sem qualquer cerimônia, Donald Trump, uma das autoridades, uma das lideranças mundiais mais execradas em todo o mundo. Para piorar, Bolsonaro concedeu aos Estados Unidos tudo aquilo que eles pediram e, em troca, não trouxe nada para o Brasil. De quebra, ainda saiu de lá criticando os brasileiros que arriscam suas vidas para trabalhar nos Estados Unidos, tentar um futuro melhor e mandar algum dinheiro aqui para suas famílias. Bolsonaro também esteve no Paraguai e lá fez a gente passar vergonha mais uma vez. Pois é, gente, não tem jeito. O presidente já demonstrou que não é o forte dele a política externa. No Paraguai, ele teve o dom de elogiar Stroessner, um dos ditadores mais sanguinários da América Latina e ainda por cima, comprovadamente um pedófilo. Um pedófilo, isso mesmo, um ditador que se apossou do poder para torturar, maltratar as pessoas e ainda praticar pedofilia. Esse é o herói do nosso presidente. Mas não acabou por aí. Bolsonaro esteve no Chile e lá elogiou Pinochet, outro ditador sanguinário da América Latina, fazendo com que o presidente do Chile tivesse que se afastar dele para não queimar o filme, numa fala que acabou levando centenas de chilenos às ruas para protestarem indignados porque não admitem que um período sombrio, como foi o período da ditadura Pinochet, seja relembrado da forma como Bolsonaro fez. Bolsonaro também foi a Israel e sabe o que ele trouxe na bagagem? Uma encrenca daquelas que a gente sempre ficou muito longe, sempre mantivemos neutralidade em relação ao conflito Israel e Palestina. O que o Bolsonaro fez? Foi lá e nos colocou bem no meio do conflito, trazendo para a gente toda a ira dos países árabes que reivindicam o reconhecimento do Estado palestino vizinho a Israel. Pois é, minha gente, não está nada fácil. Você liga a televisão e só tem notícia absurda sobre o governo Bolsonaro. Na articulação política não está sendo muito diferente não. Ao invés de construir uma base aliada, nesses 100 dias, sabe o que o Bolsonaro fez? Foi pro Twitter. Olha só como ele gosta do Twitter, muito mais do que a cadeira de presidente. E sabe o que ele fez no Twitter? Ficou brigando o tempo todo com o presidente da Câmara. É isso mesmo, Bolsonaro, no lugar de apresentar os seus projetos e buscar apoio para aprová-los, preferiu ir para o Twitter e ficar atacando o parlamento, o que trouxe uma confusão generalizada e está atrasando qualquer debate sobre projeto de país. Começa a desconfiar de que não existe projeto nenhum. Na verdade, eu sempre tive certeza de que não existe projeto nenhum, mas você que votou no Bolsonaro, acho que já está na hora de começar a desconfiar que por trás dele não há qualquer tipo de projeto de país. Opa! Há um projeto sim. Bolsonaro nos Estados Unidos disse que seu papel era desconstruir, para só depois pensar em construir. Olha, na parte de desconstruir, presidente, tá indo bem, viu? Para desespero dos brasileiros, o senhor tá indo muito bem. Tá destruindo um monte de coisa que a gente levou décadas para construir. Agora, na parte de construir, eu tenho quase certeza que o Bolsonaro não tem ideia do que fazer com o nosso país, o que me deixa muito preocupado. Quer ver só? O que você ouviu durante esses 100 dias? Só para você ter uma ideia do que vem por aí, do que vai ser construído depois que tudo for efetivamente destruído. Menino veste azul, menina veste rosa. O nazismo foi uma política de esquerda. Como assim? Nem 1 centímetro a mais de terras indígenas. O brasileiro viajando é um canibal, sai pegando tudo que vê pela frente.
O juiz poderá deixar de punir aquele que matar alguém por excesso do uso da força, desde que tenha feito por excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Não houve golpe em 1964. Você ouviu também que no Brasil ninguém passa fome, sabe por quê? Tem manga nas ruas. E a célebre frase do presidente da República: nasci para ser militar e não para ser presidente. Presidente, não, o senhor não nasceu para ser militar, presidente. O senhor foi expulso das Forças Armadas e o senhor também não nasceu para ser presidente. E ó, a maioria das pessoas que votaram em você já estão percebendo isso. Só dá uma olhada na última pesquisa. Seu apoio está derretendo igual sorvete numa praia ensolarada. Então, presidente, o senhor também não nasceu para ser presidente, infelizmente, mas a gente ainda vai ter que aturar o senhor por mais 4 anos. A gente ouviu muita bobagem nesses 100 dias de governo. Coisas que a gente nem acredita, que a gente acha que é o roteiro de um programa de piada, mas não. Na verdade, essas são as notícias que aparecem nos telejornais, fazendo com que a gente passe vergonha cada vez mais a cada dia. Mas nada foi mais grave do que o silêncio do presidente da República em relação àquela família que teve o carro metralhado por mais de 80 tiros por soldados do Exército. Nada foi mais grave do que o silêncio e a indiferença do presidente da República em relação à morte de um pai de família negro, em relação à morte de um trabalhador que estava com sua família dentro do carro e, por sorte, não teve a perda de mais membros de sua família. O presidente não disse absolutamente nada, nada, ao contrário do que fez agora, quando teve a condenação de um comediante, um dos seus apoiadores, em que o presidente rapidamente se solidarizou em relação àquela condenação. Sabe por que o presidente ficou em silêncio em razão da morte do Evanildo? Porque o presidente não se importa com o nosso povo negro. O presidente não se importa com os trabalhadores que estão sofrendo na fila do desemprego. O presidente não se importa com as famílias que estão sem recursos para mandar as suas crianças para a escola. O presidente está preocupado com outra coisa. O presidente está preocupado em ir para o Twitter e falar bobagem para agradar os seus fãs mais fanáticos. E a população já está percebendo isso. A população já percebeu, presidente, como você falou lá nos Estados Unidos, que você está aí para desconstruir. Você está aí para destruir tudo, para depois pensar no que vai construir. E a gente sabe que você não tem nada para construir. E a gente está sentindo na pele tudo aquilo que você está destruindo. Presidente, eu espero sinceramente que o senhor mude o seu comportamento, que eu queime a minha língua, porque a população não merece que o senhor continue com o governo da forma como está. Porque eu não tenho a menor dúvida, quem mais vai pagar o preço do seu despreparo, o preço do seu extremismo, o preço dessa ideologia tosca que o senhor tenta implementar no Brasil é a nossa população mais pobre, que já está sofrendo com desemprego, que já está empobrecendo em razão da inflação e que já está perdendo as esperanças de um